para mim, porque foi o nascimento da minha filha e aconteceu justamente no dia do meu aniversário também. E por que tamanha alegria? Uma coisa que aparentemente comum. Pelo seguinte, nós vamos falar hoje sobre um tema que fala sobre a dificuldade. Dificuldade na vida dos jovens, os obstáculos que possam surgir na vida dos jovens. E quando eu era jovem, por volta dos meus 28 anos, hoje eu estou completando 55. Mas eu sou jovem ainda, tá? Sou jovem. Por volta dos meus 28 anos, eu fiz parte daquele time que não soube esperar. Eu tinha uma namorada e eu fiz parte daquele time que não sabe esperar. E a minha noiva ficou grávida, né? E eu morava na época em Santo André, São Paulo. E na época de finais de ano, época de Natal, Ano Novo, a família dela morava em Sorocaba. Então eles viriam passar o Natal em Sorocaba, né? E eu teria que ficar em Santo André porque eu tinha que trabalhar. E uma dessas idas no Natal, eu ia no Ano Novo. Eles iam retornar, depois nós iríamos retornar novamente para juntos passar o Ano Novo. E eles vinham passar o Natal em Sorocaba, né? Eles tiveram um acidente na Castelo Branco e ali foi vitimado o pai, a mãe, minha noiva, meu filho, que estava no ventre dela com 8 meses, né? Só restando o irmãozinho dela de 11 anos. Fiquei muito triste, imagine, né? E assim eu entrei, não digo numa depressão, mas eu entrei num baixo astral, né? Se é que eu posso dizer isso, tremendo. Mas tudo bem, Deus vai nos sustentando, Deus vai nos alimentando, Deus vai nos fortalecendo. E aí, a cada dia, eu fui buscando Deus, e aí, passando um bom tempo aí, já na casa dos meus 40 anos, foi onde eu conheci a Silvana, né? E nós tivemos uma filha, a Bianca. E aí, o que aconteceu? Aqui no Hospital Piedade, mais uma vez, irmãos. Só que aí foi aos 9 meses também. Aos 9 meses, ela já com as dores de parto, numa madrugada, 2 horas da manhã, eu fui levar ela, porque ela já estava sentindo as dores, foi no hospital e ali a médica plantonista atendeu ela e sentiu os batimentos cardíacos do feto, e tudo bem, já estava de 9 meses, irmão, e tudo bem, liberou, deu um remedinho lá e liberou, isso 2 horas da manhã. Só que quando, nesse mesmo dia, às 6 horas da manhã, ela começou a ter dores novamente de parto, e aí eu falei, poxa, vamos para o médico. Chegamos no hospital, aí quando eu estava acompanhando ali na sala de ultrassom, e eu percebia que já não ouvia mais o batimento do feto, do descolamento de placenta. Aí eu sentei, lógico que a gente, mesmo sabendo assim, desconfiando do pior, a gente sempre fica aguardando o melhor. Aí eu sentado lá fora, quando me passa uma enfermeira, uma nenenzinha toda enrolada, toda coberta, eu falei, eu não acredito, eu acho que não está acontecendo isso não, sabe? Eu não queria acreditar. E fiquei na minha, fiquei até tranquilo, sabe? Porque eu não queria acreditar, mas já estava desconfiado. Aí daqui a pouco vem um médico e vem assistente social, me chama para uma sala e fala assim, olha, aconteceu uma fatalidade, deu descolamento de placenta e isso ocorre mais nas pessoas assim de cor, que não é o caso da sua esposa, ocorre mais em pessoas que têm pressão alta, que também não foi o caso da sua esposa, através dos pré-natais, tudo. Aí minha cabeça fechou. Eu não queria saber mais de ter filho, eu não pensava nisso, sabe? Não me revoltei com Deus, mas eu falava assim, Senhor, da minha parte eu não quero mais, não quero mais. Só que eu não queria, irmãos. Eu não queria. Aí dia 1º de junho de 2004, está lá, hoje completando 15 anos, para a glória do Senhor Jesus. Esse é o motivo da minha alegria, sabe? Porque às vezes a gente perde, mas às vezes a gente perde para ganhar, sabe? Às vezes a gente perde para ganhar. E o que eu quero nessa noite
compartilhar com os irmãos, falando desse mesmo sentido da palavra, sobre a dificuldade, sobre como determinadas situações, como coisas que possam nos acontecer através de amigos, através de emprego, através, seja do que for, pode nos colocar barreiras, pode fazer com que a nossa visão se apague e os nossos olhos se fechem. E aquilo que está ao nosso redor, que pode ser até a nossa tranquilidade, vamos dizer assim, nós não conseguimos enxergar, irmãos, porque os nossos olhos estão tampados. E eu quero estar lendo com vocês Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 9. Gênesis 21, a partir do versículo 9. Agar no deserto. Todos encontraram? Amém. Amém? Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora essa escrava e o seu filho, pois o filho dessa escrava não herdará com meu filho Isaque. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele é da sua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino, e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos, e foi assentar-se em frente dele, a boa distância como a de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço. Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço. Deus abriu os olhos, e ela viu um poço. Irmãos, é maravilhoso quando a gente começa a ter contato com a Bíblia, que a gente começa a ver os cuidados que Deus tem com as nossas vidas, sabe? Não importa a situação, se a gente estiver bem, Deus está cuidando. Se a gente estiver mal, Deus está cuidando ainda mais, né? A gente vê que quando Adão e Eva foram expulsos ali do Jardim do Éden, a gente já começa a ver o cuidado de Deus ali. Mesmo num ato pecaminoso de Adão, de Eva, né, ferindo a santidade de Deus, a gente vê ali que Deus não nos abandonou eles assim totalmente, pois fez até vestimenta para que eles se vestissem, pois eles estavam nus. E fez até mesmo isso, né, a vestimenta para eles, né? Neste caso, a gente vê que essa já foi a segunda vez que Agar entrou em um atrito com Sara, mulher de Abraão. A primeira vez foi pelo fato de Sara, como não podia ter filho, né? E Sara chega para Abraão e fala assim: olha, pega a sua serva, a sua escrava, né? E tenha filhos através dela. E aconteceu isso. Eles tiveram um filho, né? Que se chamava Ismael. E aí Agar começou a zombar da cara de Sara. E isso começou a irritar Sara, até que Agar, pela primeira vez, foi colocada para fora. Só que Deus teve um encontro com ela, falou assim: olha, volta
para o seio da tua serva, humilha-te, pois de ti eu também farei uma grande descendência. E aqui nós vemos a segunda situação, né? O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o seguinte: vamos imaginar uma mulher com um filho pequeno, no deserto, um pedaço de pão, água e saindo. E diz a Bíblia, errante. A palavra errante significa sem rumo, né? Sem rumo, sem sentido, sair por aí, né? Chega a um ponto que ela, num desespero, ela não se aguenta, né? Ela coloca um menino de um lado, ela vai para o outro lado para que ela não veja esse menino perecer, o seu filho. Irmãos, a Bíblia, ela nos revela, ela nos diz que é tão gostoso, porque não é uma coisa falsificada. Deus, ele nos adverte de uma honestidade gigantesca, pelo seguinte: Deus sempre nos avisa. Em Jó, no capítulo 14, diz que o homem nascido de mulher tem muitas dificuldades. Muitas, não é poucas, muitas dificuldades, né? Também nós vemos na Bíblia, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, nós sempre, irmãos, vamos ter as nossas dificuldades. Nós sempre vamos ter nossos obstáculos. Vocês que são jovens, né? E uma coisa assim que eu me sinto muito inclinado a trabalhar, a pesquisar, e às vezes preocupado, é com o alto índice de suicídio entre os jovens, né? Os jovens, eles estão assim numa faixa etária dos 15 aos 19 anos, se suicidando. Para os irmãos terem uma ideia, de 1990 até 2016, foram 34 milhões e 600 mil vidas ceifadas, mundialmente falando. 34 milhões. Agora, por quê, irmãos? Por quê? A gente está vivendo numa sociedade cada vez mais competitiva, cada vez mais acirrada. No Brasil são 11 mil jovens que se vão por ano. 11 mil jovens que se vão por ano. No Japão, quando o aluno tira notas ruins, a sua família pega tão pesado com ele mesmo que ele não aguenta. Ele não aguenta essa pressão e ele acaba se suicidando, tirando a própria vida. Vários são motivos: bullying, falta de perspectiva de mercado de trabalho, desconforto com namorados. Vários são as situações que os jovens às vezes enfrentam as suas crises e muitas vezes não tem com quem desabafar. Não tem, mesmo jovens cristãos, às vezes não tem um amigo para desabafar que possa compreender aquele problema, né? Para tentar ajudá-lo através da luz da Bíblia, ajudá-lo e conseguir colocar na mente dele uma orientação, né? Ou fazer com que ele busque uma ajuda psicológica. Quando eu morava em São Paulo, eu fazia parte dos voluntários da CVV, Centro de Valorização da Vida. E ali a gente aprende algumas coisas e a gente, através de algumas aulas que nós tivemos, foi feita uma pesquisa na época qual era a palavra mais dita nas ligações telefônicas. A palavra mais dita era a palavra eu. Eu. Isso significa, irmãos, que nós somos egoístas. O eu sempre está acima de tudo. Nós somos egoístas. Muitas das vezes nós não conseguimos ver o nosso próximo, ou seja, nós não conseguimos ver um jovem, porque ele dá sinais de que alguma coisa não está bem. Ele começa a dar sinais. E nós temos assim, eu vejo, quando eu digo nós, eu me incluo, e nós que somos cristãos, nós que estamos assim, querendo servir a Deus, nós temos assim quase que uma obrigação a estar atento a esses mínimos sinais, sabe, para poder ajudar, pois uma pessoa errante, ela perde o norte,
ela perde o rumo. Nós vimos aqui na semana passada, no Congresso dos Jovens, que foi falado sobre a palavra de Deus. E o que o jovem precisa para os dias de hoje, para vencer as dificuldades, vencer qualquer barreira, é a palavra de Deus. Pois ela é o que nos alimenta, que nos vivifica, que nos dá força, que nos capacita, que nos mostra soluções, sabe? Porque lutas nós vamos ter, mas vamos ter também soluções. Então, a gente costuma dizer que o jovem ele arruma tempo para tudo. Tempo para estar na faculdade, tempo para, às vezes, estudar 4, 5 horas, tempo para sair, tempo para namorar, tempo para todas as coisas. E, às vezes, deixamos a desejar aqui. E é aí o erro maior. Porque a nossa válvula de escape está justamente na palavra de Deus. Na palavra de Deus que nós vamos encontrar conforto, orientação e as ferramentas adequadas para que possamos assim lidar com aquilo que vem assim a nos atrapalhar, né? Nós vemos aí que, eu anotei um versículo aqui, deixa eu ver. Nós vemos que a mídia, através da televisão, revista, ela bombardeia, né? Ela bombardeia, se ligar de manhã na televisão, é só notícia ruim. Ou é sobre política, sobre corrupção, é sobre bandidos, é só coisa ruim. Quer queira ou não, a gente vai absorvendo isso. E vai fazendo com que a gente vá se tornando uma pessoa insegura, uma pessoa descrente, entendeu? E uma pessoa vacilante. Vamos deixar de assistir televisão? Não precisa. Se a mídia está contaminando a nossa mente, a nossa vida com notícias ruins, qual é o equilíbrio disso? Como deixar essa balança favorável a nós? Nos encher da palavra de Deus. Da palavra de Deus, sabe? A cada dia, tirar alguns minutos, algum tempo, né? Para podermos ver o que Deus quer falar conosco, né? Para que possamos, porque a palavra de Deus fala que a fé vem do ouvir, e ouvir a revista Contigo, a revista Carinho, Gibi, eu adorava Gibi. Não, vem de ouvir a palavra de Deus, né? Então a nossa fé, ela vai ser só aumentada quando nós estivermos totalmente assim, vendo a nossa necessidade, a nossa real necessidade de se entregar totalmente à palavra de Deus, né? Eu lembro que logo me converti, eu já estou terminando, não passou melhor. Logo quando eu me converti, isso foi em 82, a igreja ela tinha um certo padrão. Ela era assim, mais de oração e mais assim, a palavra de Deus. Tinha os seus defeitos, sempre teve, sempre vai ter, não existe a igreja perfeita, sabe? Mas aí em 82, eu acredito, começaram aquelas primeiras coisas de marcha para o Jesus, aquelas desfiles, aquelas coisas, e começou um negócio de louvorzão, e começou a surgir várias igrejas com várias liberdades, sabe? Algumas até, hoje a gente vê até na internet, extremistas demais, né? Fazendo do púlpito, fazendo da igreja um local assim de... O Gauge escreveu uma frase, né? Sobre o circo, sobre o palhaço, né? E é bem isso, transformar o púlpito, né? Num picadeiro, sabe? Onde se dança funk, se faz como se fosse uma liberdade que não existe essa liberdade, sabe? O que tem que ter é adoração, é uma reverência, é um respeito, né? E graças a Deus, vocês são jovens abençoados, sabe? Vocês são jovens, né? Quando a gente vê assim no semblante de cada um, né? E eu fico muito feliz de cada um de vocês estarem aqui nesta noite. E eu espero
espero, desejo fervorosamente no meu coração que essa palavra atinja cada coração e possa chegar. Se estiverem passando por qualquer dificuldade, qualquer obstáculo, quando a gente fala dificuldade, quando a gente fala obstáculo, eu não sei porquê, mas geralmente sempre vem na mente a parte financeira, né? Mas a dificuldade não é só a parte financeira. Às vezes pode ser saúde, às vezes pode ser até uma briga com o namorado. Por que não? É um problema. É um problema. Sabe qual é o maior problema do mundo, irmãos? O maior problema do mundo é o meu. É o meu. O maior problema do mundo. Porque só a mim compete resolver. Só a mim. Porque cada um de vocês tem um problema. O maior problema do mundo, para você, é o seu. Só você, com a força, né? E com a fé em Cristo, você vai ter que transpassar. Nós temos que transpassar essas barreiras, né? E somente, repito mais uma vez, a palavra de Deus diz assim: jovens, sois fortes, já venceste o maligno. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes tem uma coisinha. Para resistir, sujeitai-vos a Deus. Para resistir, primeiramente, sujeitai-vos. Não é certa a palavra? Sujeitai. Essa me enrolou. Sujeitai-vos. Isso. Então, sujeitai-vos a Deus. Esse não tem segredo. É como o pastor Guilherme sempre fala na aula de teologia. A Bíblia, o Evangelho, é simples. É simples. O ser humano que muitas vezes, sabe, complica, sabe, coloca coisas que não existem, coloca às vezes as suas próprias opiniões, coloca às vezes a sua dúvida ser maior do que a palavra de Deus. E aqui, ou nós cremos, ou não cremos. É simples assim. E a palavra de Deus fala que se a gente crê, nós vamos vencer. E eu creio, irmãos. E quem crê também pode dar um amém. Amém. Né? Então, nessa certeza e nessa convicção, com certeza, não importa qual é o problema que nós, eu, vocês, esteja passando, não importa. Para Deus não há impossível. E Ele pode todas as coisas. E através deles, nós também podemos. Nós também podemos. Foi cantada uma música aqui, que eu estava sentado ali, eu estava prestando atenção, e me tocou muito. Porque era justamente mais ou menos naquilo que eu queria falar. É que eu sou muito ruim para decorar, assim, música, né? Até pedi para a irmãzinha colocar no Data Show, para a gente ver o refrão da música e até, se possível, ler junto. É aquela do Kleber Lucas que foi cantada. Isso, aos pés da cruz. É a oficina G3? Canta, né? Eu percebi que estava no outro ritmo, né? Então, quando a irmãzinha achou ali, tá? É aquela que fala da lágrima, regar a minha fé. E quando eu não canto nada, não. Eu não estreou nessa parte. O Kleber Lucas cantando também. Canta, né? Olha lá. Sem ritmo, sem nada. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti misericórdia, graça e luz. Então, para concluir, eu quero agradecer essa oportunidade e ficamos nessa palavra de ânimo, né? Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa palavra não é palavra de Márcio C, não. Essa palavra é de Cristo Jesus, aquele que venceu. E através deles também nós venceremos. Amém? Amém. Glória a Deus.